Uhum. Então, vocês vão perceber que muito do que a gente vai fazer é um análogo a esses primeiros conteúdos que a gente viu. Então, a gente viu as variáveis lineares lá das leis de Newton, né? Que a lei de Newton, por exemplo, tratava da dinâmica de translação, né? Então, lembra que a gente tratou no início da dinâmica de translação. Então, a força era o agente primordial para a gente, né, e a força promovia uma alteração do estado de movimento de translação, né? E com isso aparecia, então, uma alteração da velocidade, uma aceleração. Então, o que a gente vai ver aqui nos exercícios é caminhar para a dinâmica de rotação. Daquela primeira aula inicial desse vídeo passado, ainda era sobre a cinemática. Então, foi só uma apresentação das principais variáveis de rotação, que eu vou retomar algumas aqui, porque é basicamente a continuação daquela aula, né? Mas o objetivo dessa última parte é a gente chegar na dinâmica. Então, imagina que eu tenho um corpo em rotação, o que eu faço para que o estado de rotação desse corpo mude? Então, para que o corpo rode mais devagar, rode mais depressa, né? Então, a gente está procurando isso, tá? Esse é o final do curso. E a gente vai ver que, né, a gente vai até começar a falar sobre isso hoje, se der tempo, que quem provoca isso é um torque, tá? Então, a força provoca o estado de movimento de alteração da translação, o torque resultante provoca a alteração da rotação, tá? Vou tentar fazer alguns exemplos aqui e tentar chegar na definição do torque. Então, a gente, né, definiu um corpo rígido nessa última aula. Vamos retomar aqui as principais variáveis, que eu vou fazer uns exemplos. As principais variáveis da rotação. Então, a gente começou lá, né? Primeiramente, essas rotações que a gente está descrevendo aqui são rotações mais simples, onde eu tenho um eixo fixo, né? Então, para um corpo rígido, então imagina esse corpo roxinho aí, é um corpo em que eu posso, né, descrever aqui, né, esse corpo que tem uma distribuição de massa, eu posso destacar aí 2 elementos de massa, por exemplo, e a distância entre esses elementos é mantida fixa, né, isso caracteriza um corpo rígido e ele está girando em torno de um eixo. Então, nesses exercícios, nesses problemas, vocês sempre têm que identificar o eixo de rotação. Tá? Se muda o eixo de rotação, você tem uma mudança de toda essa propriedade de rotação do corpo, né? Porque pensa bem, se esse corpo dessa forma está girando em torno do eixo Z, notem que, girando assim, né? Como está mostrado aí por essa setinha rosa, note que existe uma distribuição de massa em torno desse esse. Isso gera um tipo de rotação. Se eu inverto, se eu mudo o meu eixo de movimento, olha, se agora o meu eixo é esse aqui, ó, um eixo horizontal, então o corpo passa a girar desse jeito, né, em torno do eixo. Vocês veem que muda a distribuição de massa em torno do eixo, né? Então, isso gera uma outra tendência à rotação, tá? Esse é um dos temas da aula de hoje. Então, a definição do eixo é super importante. Então, vamos lá, a gente vai começar a aula fazendo essa associação das grandezas lineares, digamos assim, né, e das grandezas rotacionais. Então, vamos retomar aí, ó. Se a gente tem um eixo fixo, então, ó, olhando para esse disquinho, ou para essa circunferência aí, para onde que tá o meu eixo de rotação? Então, a gente vai começar a ver aqueles símbolos, né? Então, o pontinho aqui para fora, ou o xizinho. Então, se eu estou fazendo aqui, né, no centro dessa circunferência, eu tenho esse símbolo aí, é como se o meu eixo de rotação é um eixo que sai do plano da Terra, não é isso? Se eu faço, isso é fundamental para a gente definir os sinais das variáveis, tá? Então, olha, notem aí que vocês vão começar a usar agora a regra da mão direita para a gente definir os sinais das variáveis.
tá? Então, quando você tá vendo esse pontinho aí para fora, fazendo aí na direção que vocês estão vendo, ó, então, meu dedão tá para fora, então imagina que eu tô fazendo essa rotação, né? Tem uma velocidade angular, então o dedão tá para fora, e aqui tá a minha rotação, vocês estão vendo invertido, né? Então não vai dar, não. Deixa eu ver. Então, é isso aqui, né, que está acontecendo. Vou fazer, né, do jeito que eu estou vendo aí. Então, meu dedão está para fora e a minha rotação está aqui no sentido anti-horário, tá? Se eu representasse, então, com um xizinho, eu estaria vendo, xizinho, o dedo entra, né? Eu estaria vendo uma rotação em sentido horário, tá? Essa questão de rotação horária e anti-horária define o sinal dessa variável velocidade angular, né? Eu mostrei isso, então a gente vai usar a regra da mão direita o tempo inteiro para definir esses sinais. Então, pessoal, notem que se eu tenho, vamos considerar aqui uma rotação anti-horária, então vou desenhar esse eixo para fora mesmo. Então, toda vez que eu tenho uma rotação anti-horária, o eixo está apontando para fora, a gente define essa velocidade angular, não é isso? Alguma dúvida nesse conceito, pessoal? Olha, imagine que você tem um segmento de reta preto aqui, ó, definido por esse ponto P. Se o ponto P percorre uma certa distância angular, não é isso? Um certo θ, porque é como se a reta do ponto P estivesse aqui no meu ângulo zero, ele percorre uma certa distância angular. Você vê que essa rotação é no sentido anti-horário, dedão para fora, você tem a sua velocidade aqui, positiva, tá? A gente está dando um caráter vetorial para essa velocidade angular, porque velocidade linear é um vetor, não é isso? Então, eu tenho meu bloquinho, defino, isso aqui é muito claro para a gente. Agora, quando você pensa numa velocidade angular, aí você pode pensar assim, se eu estou nesse ponto P aqui, né, já que eu estou rodando assim, é para cá que está a velocidade angular? Ela fica virando assim? Não, né? Quem é sempre tangencial a essa curva é a própria velocidade linear, né? A velocidade linear é que é tangente aqui, ó, a essa circunferência. Para você definir esse vetor velocidade, isso que trata a primeira aula, vetor velocidade, ele está na direção do eixo. Isso não é muito intuitivo, né? Isso não é nada intuitivo. Então, se eu fosse representar aqui, ó, vamos considerar que aqui é o meu eixo Z, ó. Então, como é que eu represento? Vamos supor que esse corpo está girando com uma velocidade de 2 radianos por segundo. A velocidade aí. Então, o vetor velocidade angular, ele é 2 radianos por segundo. Aí eu tenho que identificar se é positivo, se é negativo, e na direção de qual eixo? Qual eixo? Z. Tá? Então, a velocidade, a regra da mão direita, ela está no sentido de Z. Deu o dedão para fora, porque é a rotação anti-horária, então é positivo mesmo. Se desse dedão para dentro, rotação horária, esse é menos 2 radianos por segundo na direção de Z. E a gente viu, então, que o caráter vetorial dessas grandezas tem a ver com deslocamentos infinitesimais, né, gente? Eu não vou ficar revisando a aula inteira, não, mas isso é importante. Aquele exemplo do livro é bem legal, né? Dá para entender bem o que eu quero dizer com isso. Então, só retomando as principais questões aqui. Então, a gente tem o ângulo θ, que é uma função do tempo, né? O ângulo θ está mudando com o tempo em torno desse eixo Z. A gente viu qual que é a relação aí do arco de circunferência, né? Vou desmanchar aqui. Qual que é a relação? Essa é uma relação conhecida já, né? Então, ó, vamos retomar as unidades aqui também. O ângulo. A gente vai estar trabalhando aqui sempre em radianos, tá? Porque vem dessa definição do arco de circunferência. Então, ó, essa é a minha primeira variável. E a segunda, então vamos relacionar, ó, o arco de circunferência, que é esse pedacinho amarelo, que o seu ponto P percorreu. O arco S é uma variável linear, concorda? É uma distância, tá? Então, tem unidade de quê? De metro. Então, o arco de circunferência é pegar o seu ângulo
vezes o raio da circunferência, que é Rzinho, tá? Por isso que o θ aí, olha, tem essa definição vem dessa definição, tá? Da unidade de radianos. Como é que eu acho, então, pessoal? Como é que eu defino aqui a velocidade linear desse ponto P? Que o ponto P, ó, é como se ele estivesse andando lá na minha circunferência. Então, ele está percorrendo sempre arcos, né? Ele está percorrendo uma distância. Então, qual que é o objetivo aqui? É a gente definir as duas grandezas de velocidade. Tanto a linear, porque ele está percorrendo uma certa distância, né? Quanto a angular, porque ele também está varrendo ângulos. Então, olha, como é que eu acho a velocidade linear que é tangente à trajetória? Se eu for representar a velocidade do ponto P aqui, linear é esse vetorzinho verde, sempre tangente à trajetória, né? Então, como é que ela sai de onde? Da derivada dessa distância aí, ó, ds dt. Não é verdade? Então, ds dt define a velocidade, que eu chamo aqui de velocidade linear, é o nosso famoso vela. Então, olha, a derivada de ser em relação ao tempo é a derivada desse produto. Como é que eu vou derivar esse produto? Fazendo a regra da cadeia, não é isso? Então, é a derivada em relação ao tempo de θ vezes L. Então, ó, regra da cadeia. Então, isso vai ser dθ dt vezes o R, e depois o θ que multiplica dr dt. Concordam? Alguma dúvida aí? Só que o que acontece, gente? O R é o raio da sua circunferência. O seu raio não está mudando, né? Então, esse meu segundo termo aqui, ele desaparece. O que é dθ dt? Dθ dt é a taxa de variação do ângulo. Então, tem a ver com a velocidade angular. Então, esse aqui é o meu ômega. Então, eu obtive minha primeira relação de variáveis lineares com angulares. Então, olha, eu cheguei à conclusão que a minha velocidade linear, que é ds dt, é igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio da circunferência. Então, essa é uma primeira relação, ó, entre velocidade linear e angular. Velocidade linear dada em metros por segundo, velocidade angular dada em radianos por segundo, que é muito usada em diversos exercícios. A gente vai fazer uma aplicação daqui a pouquinho dela, tá? Como assim? Em que situação que eu vou estar olhando para a velocidade linear? Em que situação eu vou estar olhando para a velocidade angular? Então, imagina, exercícios muito comuns são esses exercícios assim, ó, que você tem, geralmente, duas rodas de diâmetros diferentes, que estão conectados por uma correia, né? E aí você tem que relacionar qual roda gira mais rápido. Aqui tem um raio, vou chamar essa aqui de Rzão e essa aqui de Rzinho. Quem que tem que girar mais rápido? Vamos fazer esse exemplo aqui só de qualitativo mesmo, antes de fazer essas contas. Então, eu tenho duas circunferências conectadas por uma correia. A correia está lá girando, o movimento é coletivo. O que eu posso falar sobre a velocidade angular da roda grande e a velocidade angular da rodinha pequena? Elas são iguais? É fácil ver isso ou não? Tem que ter mais dados. O que vocês acham? Na velocidade, o Rzinho é maior, não? Isso, o Rzinho, esse raio aqui é maior. Mas o fato dela ter um raio maior implica o quê? A velocidade dela. Quanto maior o raio, menor a velocidade, né? Qual velocidade? Do que tem um raio maior. Mas eu tô falando da velocidade velocidade angular. Angular. Então, vocês estão concluindo aí que ômega é Rzão, né? Vamos chamar de ômega Rzão, né? O ômega da roda grande é menor do que o ômega da roda pequena.
Isso faz sentido, né, gente? Então, isso é intuitivo, porque pensa bem. Aí a gente tem que pensar assim, mas o que é igual, né? O que mantém o mesmo aí nessa situação? Como elas estão conectadas pela correia, e a correia é uma correia que ela não estica, né? Não existe nenhum ponto da correia que vai mais para frente do que o outro. A correia faz todo mundo girar junto, o movimento linear é igual. Porque pensa num ponto, toda vez que vocês tiverem essa dúvida, tem gente que sempre confunde isso, pensa num pontinho que está aqui, ó, bem na bordinha das duas rodas. E aí esse ponto, olha, a correia está andando, né? Imagina que esses pontos estão andando. Então, esses pontos, pessoal, como a correia, ela não estica mais de um lado que o outro, esses pontos têm a mesma velocidade linear. Pensa bem, eles vão percorrer, né, se você estivesse vendo esses pontos andando, é como se eles estivessem percorrendo a mesma distância num dado intervalo de tempo. Porque se eles percorressem distâncias diferentes, né, a correia de um lado ia esticar em relação ao outro, que não é o que acontece. Então, você sabe que a velocidade linear desses pontos é igual, vou chamar aqui de R1 e R0. Se a velocidade linear é igual, aí você usa a sua equação aqui para você analisar isso, né? Então, é como se eu tivesse, ó, ômega de Rzão vezes o Rzão tem que ser igual a ômega de Rzinho vezes o Rzinho. Então, eu cheguei à conclusão ó, que o ômega da roda grande é igual ao ômega da roda pequena, Rzinho sobre Rzão. Então, esse ômega aqui, ó, isso aqui vai ser sempre menor do que 1, né? Então, essa relação que vocês falaram é verdadeira, né? Então, para que a correia ande junto, o que acontece? A roda grandona, em termos da velocidade angular, ela gira, é como se a roda pequenininha, pensando em ser mais fácil, ela tem que dar mais voltas para dar conta de fazer a correia andar junto, tá? Então, a gente vai usar essas comparações em alguns exercícios, tá? Então, beleza. Essa é a minha primeira relação entre essas variáveis. E, então, a partir dessa relação, eu consigo chegar na próxima, que tem a ver com as acelerações, né? Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu ver se eu anotei isso aqui mais para frente. Tá, é onde eu quero chegar aqui. Então, vamos lá, vamos obter essas equações, ó. Então, retomando essa minha primeira relação aqui, que é a velocidade, ó, velocidade linear é igual a ômega vezes R. Então, o que eu vou fazer agora? Então, como é que a aceleração linear se relaciona com a aceleração angular? Então, lembra de, primeiro, né, você sempre tem mais intuição para linear. Então, pensa na definição dela, né? Então, imagina aqui, ó, você tem um bloquinho, esse bloquinho está transladando com uma certa velocidade. A aceleração provoca uma variação da velocidade linear, então, né, de translação desse bloco. Aí, o que seria, então, uma aceleração angular? É o análogo. Você tem uma determinada velocidade de rotação, ou então, por exemplo, você está em repouso e essa roda vai começar a rodar. Então, existe uma aceleração angular, tá? Então, sempre faço essa analogia. Então, de onde isso vai vir? Da derivada também. Então, deriva os dois lados. Então, se eu fizer o dv dt, é a mesma coisa de eu fazer a derivada aqui desse ômega R, vou ter que usar a regra da cadeia de novo. Então, isso aqui vai ser, ó, d ômega dt, que multiplica R, mais ômega, que multiplica dr dt. Então, de novo, esse termo zero, porque você nunca tem esse raio mudando aí, né? Então, o que eu cheguei à conclusão? Olha, que a aceleração linear de um determinado ponto ali, que está sobre a roda, vai ser igual a... O que é d ômega dt? O que é a taxa de variação da velocidade angular? É justamente a aceleração angular, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de alfa, que é a aceleração angular. Então, A é igual a alfa R. Certo?
Isso aqui, pessoal, isso a gente vai usar até o final do curso. Essa aceleração aqui, a gente fala que é uma aceleração tangencial, tá? Ah, de onde que isso está vindo? Pensa lá da sua correia lá. Aqui a correia, a aceleração e a velocidade é análogo. O próximo exercício que a gente fizer é assim, né, de aceleração. Então, aqui é a mesma coisa. Imagina que você tem uma corrente em repouso, né? E o movimento vai começar, tá? Então, quando você analisa o ponto P e o ponto Q aqui, esses pontos têm a mesma aceleração tangencial. Lembra daqueles bloquinhos que se movimentavam juntos? Qual que era a característica típica dos blocos? Eles não tinham a mesma aceleração, que eles se movimentam juntos, senão a corda esticava mais de um lado, tal. Então, esses dois pontos têm a mesma aceleração, tá? E aí você vai ver, em termos das variáveis angulares, aí você vai igualar a mesma coisa, tá? Dependendo dos raios lá delas. Então, isso define a aceleração tangencial, essa aqui é a aceleração angular. E R é o raio. Então, é a nossa segunda relação entre as variáveis angulares e lineares. Isso. E acho que nessa primeira aula eu não falo dessas. Nessa primeira aula eu montei aquelas equações do análogo das lineares e angulares. Tipo assim, ó. Linear, angular. Então, ó, acho que não, né? Então, vamos fazer isso aqui agora, ó. Acho que montou então, sim. Mas aquela das equações da cinemática, V igual a VO mais AT? Isso, montou. Ah, sim, não, montou. As fórmulas, sim. Tá, então, ó, lembrem disso, né? Quais seriam as 3 equações da cinemática de translação? Na verdade, nem é linear. É linear. Mesmo, mas é de translação, né? A gente tinha lá, ó, que a velocidade final é igual à inicial mais aceleração vezes o tempo. O deslocamento linear é igual à velocidade inicial vezes o tempo mais meio de A até ao quadrado. E a equação de Torricelli. Aqui a gente chega exatamente nas mesmas equações, né? Fazendo o análogo. Então, ó, a velocidade final angular é igual à velocidade inicial angular mais alfa vezes o tempo, tá? De onde que isso vem, gente? Isso nem vou demonstrar isso, porque a gente sabe que isso vem da cinemática, é tudo igual, né? Então, você sabe aqui, por exemplo, que o que é alfa? Alfa é d ômega dt, não é? Então, para eu chegar nessa equação, o que eu fiz foi fazer a integração aqui, ó. D ômega é alfa dt. Então, se eu integrar dos dois lados, ó, isso é para aceleração constante. Então, isso aqui é para aceleração constante, né? Então, ó, vai ficar aqui ômega menos ômega zero é igual a alfa vc. Tá? Então, isso vem tudo da integração, das definições normais para aceleração constante. Deslocamento. O que é o deslocamento angular? Deslocamento angular é o θ, não é isso que ele percorreu? Então, deslocamento angular é o θ menos θ0, né? Que geralmente o ângulo zero é o zero ali. Vai ser igual a ômega 0t mais meio de alfa t ao quadrado. E velocidade final ao quadrado vai ser igual a inicial ao quadrado mais 2 alfa vezes o deslocamento aqui, que é o delta θ. Θ menos θ0. Tá? Então, eu pedi para vocês entregarem os exercícios 1 e 2 lá da lista, para computar a presença. Se vocês tiveram alguma dúvida neles? Não, foi tranquilo. Foi bem fácil, né? Só para vocês começarem a resolver a lista mesmo. O 1 era bem tranquilo. Se alguém tiver dúvida, pode falar, tá, gente? Só estou vendo aqui. E o 2 era um exercício
que diferencia, né? O 2 diferenciava a aceleração média de aceleração instantânea, né? Se eu não me engano. Ive, eu tive Isso. um pouco de dúvida na 1B, porque o meu resultado deu diferente do resultado que estava no gabarito, que você disponibilizou também. Ah, O meu tá. caso também foi assim. Na verdade, eu acredito que, por causa dos tempos, talvez o tempo final devia ter sido 2 para bater com o gabarito. Então, peraí. Deixa eu ver aqui mais uma opção. Letra B? Os seus deu quanto? O meu Meu deu menos Deus. 1,06 radianos. O meu deu 0,364 É o radianos. 2B, no caso, né? É 2B? O meu é 1B. 1B. Vamos Não, fazer, B. então, rapidinho? Então, peraí. Troquei, era o 2B mesmo. A 2B que eu achei que tinha um 2B? erro. A 1B eu acho que Lá tá tá, ok. lá dá menos 2,4? Isso. Isso. A minha que não bateu foi a 1B. Então, peraí. Então, vamos começar da 1 mesmo. Deixa eu pegar ele aqui. Então, a 1 fala da criança. Uma criança está empurrando um carrossel, o deslocamento θ de t vai ser igual a gama, que é 0,4t, mais beta, que é 0,012t ao cubo. Calcule a velocidade angular em função do tempo, então é só derivar, não é isso? Então, ômega de t vai ser igual a dθ dt, que vai ser igual a 0,4 mais 0,036 t ao quadrado. Qual é o valor da velocidade angular inicial? Dá 0,4, não é isso? Isso. Quem perguntou essa dúvida aí? Agora eu perdi. Fui eu. A minha não deu isso, não. Então, você derivou errado? Acho que você derivou errado, então, Bárbara. Ah, não. A minha A deu isso aí. Esse resultado. A B que não deu 0,4. Então, eu não Então, sei. mas a B, essa é a A, né? A B pede a velocidade inicial. Então, a inicial é a ômega de t igual a 0. Então, quando o seu tempo for igual a 0, ó, só sobra o 0,4 radianos por segundo. Entendi. Eu fiz outra Entendeu? coisa. Uhum. Mas o seu ômega de t deu essa função? Deu. Tá. Então, quando falar velocidade angular inicial, Bárbara, é só você colocar o tempo t igual a 0, tá bom? Tá bom, obrigada. Né? E aí, então, a 2... Deixa eu ver. Nas lâminas do ventilador, giram com velocidade angular dada por... Então, ômega de t vai ser igual a 5 menos 0,8t ao quadrado. Calcule a aceleração angular em função do tempo. Então, a letra A, a aceleração é fazer o d ômega dt, que vai ser menos 1,6t. Não é isso? Calcule a aceleração. Então, a letra B, vamos ver se eu errei essas coisas. Calcule a aceleração instantânea para t igual a 3 e depois a média. Ops. Então, a instantânea é tranquilo. A aceleração instantânea é só substituir aqui t igual a 3. Então, vai ser menos 1,6 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai dar menos 4,8 radianos por segundo ao quadrado. Tava isso no gabarito? Deixa eu ver. No meu aqui tá. É a outra parte? Isso, é a outra parte. Tá. Deixa eu ver o que pede a outra parte. A outra parte pede a média. Tá.
de 0 até 3. Então, aí é bom que a gente define, né? Então, isso é instantâneo. Instantâneo é você fazer a taxa de variação, ou seja, a derivada, e substituir naquele instante de tempo. Então, vamos ver o que é a aceleração média, angular média. Então, lembrem que envolve média, né? Tudo que é a média envolve um intervalo de tempo. Então, é a variação da velocidade num dado intervalo de tempo, que no caso são 3 segundos. Então, a variação da velocidade é a velocidade no instante t igual a 3, menos a velocidade no instante 0, dividido, então, pelos 3 segundos. A velocidade no instante t igual a 3 vai dar quanto? Deixa eu ver. Menos 4,8. Não, Não, não. mas a velocidade, né? É, pode deixar. Então, vai ser menos 0,8 vezes 9 mais 5. Então, vai dar menos 2,2 menos 5, porque a velocidade em t igual a 0, dividido por 3. Então, vai dar menos 7,2 dividido por 3, que dá menos 2,4 radianos por segundo ao quadrado. A minha resposta aqui está batendo. E aí, Já como é que ficou encontrei meu essa? erro, já encontrei meu erro. Deu certo? Deu sim. Estava substituindo o ômega de 3, você estava substituindo também alfa de 3? Tava. É, Mesmo então, erro aqui. mesmo erro. Oi, só uma dúvida, mas no enunciado, quando fala que é 0,8 rádio por segundo ao cubo, esse ao cubo tem que alterar alguma coisa? Ou... Essa pergunta é comum aí, Wagner. Deixa eu voltar aqui. É porque eu fiz comum, né? Tipo assim, como se fosse o segundo Isso, eu normal. lembro que eu lembro que uma vez teve uma prova e a pessoa me mandou, falou assim, "Ibra, acho que essas unidades estão erradas", então ela estava com medo da questão estar errada. E não, olha por que não. Porque o seu ômega lá, ó, ômega é igual a 5, que é o seu gama. Então, ó, eu vou só, não, peraí. 5, vou só escrever aqui, ó, radianos por segundo, vezes, nada, né? Nada. Menos beta, cadê o beta? Beta 0,8 radianos por segundo ao cubo, vezes t ao quadrado. Então, por que essas unidades estão certas, Wagner? Porque a unidade final de ômega tem que ser radianos por segundo, né? Então, esse primeiro termo tá ok, porque, né, que a unidade, né, tem que ser radianos por segundo. Então, o que acontece é que essa grandeza daqui, vezes o tempo ao quadrado, também tem que ser radianos por segundo. Só que o seu tempo é em segundos. Então, vai ficar aqui, ó, se eu pegar só as unidades, vai pegar um termo que está radianos por segundo ao cubo e multiplicar por um tempo que vai ser segundo ao quadrado. Então, vai cortar esse com esse, vai sobrar um radianos por segundo. Então, a unidade da constante que está ali tem que ser radianos por segundo ao cubo. Tá? Entendi, obrigado. Então, beleza. Cuidado com essas definições de média, né? Porque aí você volta, né? A aceleração linear média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, lembra que o numerador você tem que focar na fórmula da velocidade. Então, ok. Acho que eu estou aqui. Tá. Então, vimos as expressões, as relações. Acho que tem agora um exemplo aqui. Os sinais também a gente viu. O exemplo 4 aqui, o exercício 4. Esse 4 está na lista também, vou fazer com vocês.
Então, ó, uma roda de raio 10 centímetros está acoplada por uma correia a uma roda de raio 25 centímetros. A roda A aumenta sua velocidade a uma taxa constante de 1,6 radianos por segundo ao parar. Então, foca na unidade. O que ele está te falando é que a aceleração angular de A é igual a 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Determine o tempo necessário a partir do repouso para que a roda C atinja uma velocidade rotacional de 100 revoluções por minuto. Suponha que não haja deslizamento na correia, né? Então, a princípio, aí está um monte de informação perdida aí. Mas você sabe que você vai usar uma daquelas equações lá, porque envolve tempo e aceleração. Então, isso vai vindo aqui, ó, né? Ômega é igual a ômega 0 mais alfa t. Deslocamento angular vai ser igual a isso. E ômega ao quadrado vai ser igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa d. D não, né? O deslocamento aqui é o delta teta. Então, se a gente pensar na pergunta lá, olha, determine o tempo a partir do repouso para que ele atinja uma velocidade rotacional tal. Então, a gente vê que a equação 1 é uma equação mais fácil para a gente aplicar esse exercício. Porque ele está me perguntando o tempo. Só que isso é para a roda C, né? Então, vai ser isso aqui, ó, tudo para a roda C. Então, ele está perguntando o tempo da roda C. Ou seja, isso me leva a me perguntar qual é a aceleração angular da roda C. Ele me deu só da A. Aí eu tenho que pensar, ixi, a aceleração angular da C é igual a A? O que é igual, né? Aquele famoso lá problema. A velocidade angular inicial de C é quanto, gente? Velocidade inicial, no caso, seria 0? Isso, 0. Porque ele fala que todo mundo partiu do repouso. Então, está todo mundo parado. Então, ele está perguntando o tempo para que ela atinja uma dada velocidade final, né? E a velocidade final, ele me deu que é de 100 revoluções por minuto. Então, ó, no fim das contas, ficou lá que ômega, que é o meu 100, é igual a zerou, né? A inicial ficou o alfa de C vezes o tempo. Então, eu tenho que... O ômega já foi dado, eu tenho que descobrir quanto que é o alfa de C. Só que aí tem mais um problema, que é o ômega que me foi dado, que é a velocidade final, está em revoluções por minuto. Essa não é a unidade no sistema internacional, né? A unidade tem que ser radianos por segundo. Então, como é que eu converto essa unidade de velocidade final para radianos por segundo? O que significa uma revolução, gente? Em radianos. Uma revolução é uma volta completa, né? Em radianos, isso dá? 360 360 graus. graus. Né? Então, 360 graus. Em radianos, isso é 2π. Não é isso? 2π é uma volta completa, né? Então, uma revolução é igual a 2π radianos. Certo isso? Dividido por, né, uma revolução aqui por 1 minuto, então é 2π radianos dividido por 1 minuto e 60 segundos. Tá? Então, essa velocidade de 100, para eu achar em radianos por segundo, é 100 vezes 2π dividido por 60. Ok? Que se eu fizer essa conta aqui, se estiver tudo certo, isso dá 10,5 radianos por segundo. Tá bem, gente? Então, a primeira atenção aí é a unidade. Então, já que
Eu já sei a velocidade final, vamos pensar sobre a aceleração da roda C, se eu tenho a aceleração da roda A, angular. Então, vamos pensar no formulário, né, que a gente tem da relação entre as grandezas lineares. Eu sei que, lembrando lá, V é igual a ômega R, e lembra que se eu derivar lá, vai ficar que A é igual a alfa R. Então, lembrem o seguinte, gente, se você tem, pensa nesses pontinhos lá, ó, esse pontinho e esse pontinho, se as rodas giram juntas, quer dizer que as grandezas lineares delas são iguais, né? Então, como eu estou perguntando da aceleração ali, a aceleração tangencial delas é que é igual. E a aceleração de C. Ah, mas por que é tangencial? Porque pensa na correia, a correia que liga as duas. Se a correia, aqueles pontos aceleram de forma diferente, um ponto vai lá na frente antes do outro e né, estica a correia, que não é o caso. Então, a gente concluiu que a aceleração tangencial, linear de A, tangencial é igual a de C. Aí a gente usa, então, a nossa formulinha aqui, ó. Então, eu sei que alfa A vezes o raio de A é igual a alfa C vezes o raio de C. Então, a aceleração de C, que é quem eu estou querendo, vai ser igual a alfa A vezes RA dividido por RC. Então, alfa C, se eu fizer essa conta aí, ó, eu não preciso transformar os R's para metros, né, gente? Porque tem raio em cima e embaixo, então eu posso usar centímetros mesmo. Então, alfa C vai ser igual a alfa A, que é 1,6, vezes o RA, que é 10, dividido por 25. Então, eu vou achar que o meu alfa C é 0,64 radianos por segundo ao quadrado. Então, aí fechou. Então, logo, usando lá minhas equações da cinemática, que ômega é igual a ômega 0 mais alfa T, tudo para roda C. Então, eu tenho que o tempo que ela vai gastar vai ser a velocidade final que ela vai atingir, dividido pela aceleração dela. A velocidade final, a gente calculou que é esse 10,5. E a aceleração, a gente calculou que é 0,64. Então, a gente vai achar que esse tempo é de 16,36 segundos. Beleza? Então, cuidado, é um exercício simples, mas ele envolve você sacar, né? Tanto da questão das unidades, quanto de qual grandeza nós estamos falando que é igual nas duas situações. Beleza? Pode ir para frente aqui, gente? Pode. Agora, a gente vai definir uma nova grandeza, que, de novo, análoga à nossa grandeza linear, né? Que é energia cinética. Só que agora uma energia cinética de rotação. Então, lembrem disso. Qual que é a definição de energia cinética? A gente sabe que energia cinética, lá, né? Um corpinho andando, com uma certa velocidade. A energia cinética é definida como meio da massa desse corpinho vezes a velocidade desse corpo ao quadrado. Mas agora pensa bem, eu tenho, vamos pensar que isso aqui é até um disco, tá? Pode ser um disquinho. E agora vamos pensar que esse disco, esse disco não está transladando, tá, gente? Esse disco, ele gira aqui, ó, em torno desse eixo que passa pelo centro do disco, um eixo que sai do plano do papel, chamado de eixo Z, e ele gira com uma certa
velocidade angular. Então, esse movimento aqui é o que a gente chama de rotação pura. Então, ó, primeiro a gente vai ver esse movimento de rotação pura, depois a gente vai ver um movimento mais complexo, que é como se fosse a roda da bicicleta. Quando você olha uma roda de bicicleta andando, você não tem uma rotação pura, você tem um movimento que chama rolamento. Porque enquanto a roda roda em torno do eixo, o centro de massa da roda também anda. Então, é um movimento que a gente fala que é um movimento combinado de rotação e translação, tá? Então, rotação pura é só isso aqui, ó. Você não vê o centro de massa desse sistema sair do lugar. Você só vê todas as partículas do corpo girando em torno desse eixo que fura esse corpo, tá? Agora, se então, além de girar, esse corpo anda, você tem um movimento que a gente vai estudar chama rolamento, que ainda tem uma condição especial, tá? Você ainda podia ter um movimento mais complexo, que é o seguinte, que é não ter um rolamento perfeito, é essa roda da bicicleta derrapando, às vezes roda, às vezes derrapa, tá? Então, pode ter movimentos complexos. Para a rotação pura, aí eu pergunto a vocês, existe energia cinética? Existe, porque o negócio tá girando, né? Existe uma velocidade associada aí. Então, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou achar essa expressão para energia cinética de rotação? Então, para a gente obter essa expressão, vamos analisar, baseada nessa cinética que a gente tem aqui, né? Que a definição de energia cinética é meio de mv quadrado, mas como é que isso vai sair se só tem ômega, né? Então, vamos pensar o seguinte, pensa numa linha, aqui, ó, analise os pontos sobre uma mesma linha. Ah, que linha é essa? É como se fosse essa linha aqui, ó. Essa linha faz parte do seu disco, e você pode pensar que essa linha é composta de vários elementos de massa, ó. São esses pontos que eu tô falando para você pensar aí. E se você olhar, pessoal, todos esses pontos, são infinitos pontos aí, né? Eles executam um movimento de rotação pura em torno do eixo Z, ó. Olha para essa primeira massa, ela faz esse raiozinho aqui, de circunferência. A roda como um todo está rodando aqui com velocidade ômega, né? Então, ó, esse outro aqui também, ó, tá todo mundo rodando junto, mas eles estão executando circunferências diferentes, não é verdade? Então, neste caso, o que a gente tem? A gente tem que todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Concordam? Porque todos os pontos estão cobrindo, ó, o mesmo ângulo, né? Pensa bem, gente, daqui para cá, ó. Se essa roda preta, se esse eixo preto sair daqui para cá. Vocês concordam que todo mundo cumpriu o mesmo ângulo? Esse ângulo é igual, né? As distâncias lineares ali é que são diferentes agora. Então, pensa bem, compute a energia cinética total para todas essas particulinhas que estão em cima dessa linha aí, né? Uma linha específica. Então, eu tenho que a energia cinética total, vê se vocês concordam, tá? Vocês concordam que, eu sei, ó, que energia é meio de mv quadrado. Então, é como se eu tivesse que pegar esse meu corpinho e dividir ele em infinitas partículas e somar a energia de cada uma dessas partículas, tá? Então, vai ser um somatório para todas essas partículas de meio da massinha dessas partículas, vezes a velocidade linear de cada partículazinha ao quadrado, ok? Que essa é a definição. Só que para esse disco aí, ó, como é que eu posso definir essa velocidade? V não é igual a ômega R? Então, substitui lá, ó, vai ser o somatório em I de meio de MI, V, então, vai ser ômega I, RI ao quadrado. Certo, gente? Só que o ômega de todas as partículas é o mesmo. Então, eu vou até sumir com esse índice aqui, ó. Que ele não faz sentido. Todo mundo tem o mesmo ômega, né? Então, ó, se você for desembolando isso aí, eu posso tirar o ômega lá do somatório, ó, vai ficar igual a meio
de ômega ao quadrado, ó, tirei, tá? Esse ômega ao quadrado, somatório em I de MIRI ao quadrado. Concordam que essa energia cinética total lá de rotação desse meu eixo, e esse somatório aqui, pessoal, ó, note o que é esse somatório, é você somar todas as partículas, esse produto da massa de cada uma dessas partículas do disco, vezes R, I, vezes o raio dessa partícula ao quadrado. O que é o raio da partícula ao quadrado ali, ó? Olha para o seu disco, ó. O raio dessa partícula, qual que é o raio? É a distância que ela está do eixo, concordam? Aí é essa distância que ela está do eixo, ó. Então, esse somatório aqui, a gente chama, pessoal, de momento de inércia do seu conjunto de partículas ou do seu corpo, do corpo. Isso nós não inventamos, não. Isso veio da definição da energia cinética, que é meio de mv quadrado, só que agora eu estou olhando para um corpo que gira, então eu escrevi a velocidade linear de cada partícula em função da velocidade angular do corpo que eu conheço. E apareceu essa grandeza aí, que é computar esse somatório, tá? Isso é chamado de momento de inércia do corpo, que é representado pela letra I, grandona. Então, o que a gente acabou de concluir é que a energia cinética de rotação de um corpo, em rotação pura, olha, muito parecido com a cinética de translação, ó, é meio de I ômega ao quadrado. A cinética de translação lá, ó, é meio de mv quadrado. E essa é meio de I ômega ao quadrado, ó. Então, tem uma analogia muito direta aí. Da velocidade angular com a velocidade linear, que a gente já viu, e uma analogia da massa com o momento de inércia do corpo. Então, vamos pensar em termos lineares. O que é a massa? A massa não é uma medida da inércia do corpo? Então, se um corpo tem uma massa muito grande, ele tem uma inércia grande, ele demora a mudar o estado de movimento dele. E para um corpo que gira, pessoal, essa inércia de rotação é chamada de momento de inércia. Então, notem o seguinte, que a gente pode pensar o seguinte, imagina que eu tenho uma barra aqui, ó, e eu tenho esse eixo de rotação, vou chamar aqui de eixo Z, essa aqui é uma barra. Para todo corpo que roda em torno de um eixo, existe um momento de inércia. Agora, se eu pego o mesmo eixo e faço rodar aqui uma esfera em torno do eixo, essa esfera tem outro momento de rotação. Um outro momento de inércia, né? Em torno do eixo. O que quer dizer isso? É uma dificuldade de rodar em torno desse eixo. Quem será que roda mais fácil em torno desse eixo? Uma barra, olha, que tem uma grande distribuição de massa que está longe do eixo, estão vendo? Tem muita massa que está afastada do eixo, ó. Note lá, o momento de inércia, ele tem a ver, olha, com cada massinha e com a distância que essa massa está em relação ao eixo. Então, se você tem muita massa longe do eixo, você tem um momento de inércia grande. Isso quer dizer o quê? Que a sua inércia rotacional é grande. Quer dizer que se você tem mais dificuldade de rodar, digamos, de alterar seu estado de movimento, de rotação. Agora, olha a esfera. A esfera tem uma certa distribuição de massa em torno do eixo, mas ela está toda mais pertinha do eixo. Ah, então, provavelmente, por esse desenho grosseiro que eu fiz aí, a esfera, ela gira mais facilmente em torno do eixo do que essa barra tão comprida. Ok? Então, lembrem disso. Momento de inércia tem a ver com a distribuição da massa em torno do eixo. E isso é fundamental, né, gente? Isso é fundamental. Vocês usam isso o tempo inteiro. Vamos ver exemplos. Olha lá. Então, pense na analogia aí do momento de inércia e da massa inercial. Então, pensa bem, quando você está lá fazendo slack, né, ou quando você
né? Vocês lembram de todo mundo já foi no circo e vê o equilibrista que pega aquela barra gigante e fica andando naquela corda com uma barra gigante. Para que ele faz isso? Ah, não sei se vocês já viram esse filme desse cara aqui, que ele atravessou as Torres Gêmeas nessa corda e ele usou essa super barra longa aí. Desculpa. Então, quando você está lá no Slack, lá, para que você abre o braço, gente? Ou quando você está em cima do meio-fio, toda criança vai e abre o braço. O que ela está fazendo? Ela está aumentando o momento de inércia ou diminuindo o momento de inércia? Aumentando. Aumentando o momento de inércia, né? Então, todas essas situações são uma aplicação disso, olha. Eu aumento o momento de inércia em torno de qual eixo? Do seu eixo, bem aqui, ó. Seu eixo está aqui, ó. Você vai rodar em torno desse eixo. Então, o que você quer fazer é aumentar a sua inércia rotacional. Entendeu? Você está lá equilibrado, você está nesse movimento. Imagina, se você começa a fazer slack, né, que chama, e assim, qualquer desviozinho que você der, sua facilidade de giro é maior, então você tende a cair muito mais fácil, tá? Então, essa é uma aplicação clara da gente usar aí um aumento do momento de inércia para te dar mais equilíbrio, entre aspas, né? Para dificultar o seu giro em torno do seu eixo, tá bem? Né? Então, a gente vê isso nos atletas o tempo inteiro, se apropriando, né, dessa propriedade aí. E aí, pessoal, das horas, põe um presente aí para mim, por favor, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Beleza. Então, lembrando, olha, só que notem o seguinte, pessoal, a gente viu lá, energia cinética de rotação é meio de I ômega quadrado, ok, onde o momento de inércia se eu tenho um sistema de partículas, como aquele monte de partículas que eu desenhei lá, o momento de inércia é dado por MIRI ao quadrado. Mas como que eu vou usar isso? Quando que eu vou ter um sistema de partículas? Vocês vão usar isso o tempo inteiro nos problemas, tá, gente? Às vezes, o seu problema é tipo uma bolinha presa numa corda, girando em torno, imagina, desse eixo aqui que sai da tela, tá? E essa gira. Isso aqui é basicamente um sistema de partículas só. Então, quando eu for falar da energia cinética desse sistema, considera que a sua corda é uma corda ideal, sem massa lá. Quando você estiver computando a energia de rotação, você precisa do momento de inércia aqui, ó. Isso vai ser simplesmente a massa da bola lá, que é M, vezes a distância dessa bolinha ao eixo, que é justamente o quê? O comprimento da corda. Então, vai ser ML ao quadrado, tá? Então, às vezes você vai ter... às vezes vai ser, tem esse famoso probleminha aqui, que é uma barata, aqueles problemas de livro de física, a barata andando no disco, né? Um disco roda e cai uma barata aqui, ó, no disco. Então, aí você tem o quê? A barata é a sua partícula, tá? Então, aí você está usando a massinha como se fosse uma partícula específica. Mas, às vezes, você quer o momento de inércia do corpo como um todo, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Aí o seu somatório vai virar o quê? Vai virar uma integral, né? Porque seu corpo é contínuo, sua distribuição é contínua. Então, para uma distribuição contínua de massa, o seu momento de inércia virou, ó, uma integral de R ao quadrado dm. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Sua massinha virou o seu elemento de massa, e o seu R é a distância desse elemento de massa até o eixo, a distância perpendicular até o eixo, tá?
Então, vamos fazer exemplos, que isso aparece lá na sua lista de exercícios. Exemplos do cálculo do momento de inércia para alguns corpos homogêneos. Isso, em geral, vai ser tabelado, tá, gente? Ah, você vai estar fazendo uma barra, aqui, ó, esfera. Uma esfera maciça que gira em relação a um eixo que passa pelo centro dela. Ah, aqui o momento de inércia, ó. 2/5 da massa vezes o raio da esfera. Ah, é uma barra, é um cilindro. O momento de inércia, em geral, vai ser dado para vocês, tá? Mas existem as questões em que você precisa calcular o momento de inércia. Então, vamos pegar um caso bem simples aqui, para ver se vocês entendem o cálculo. Aqui, ó, vamos pegar de uma barra fina, ó. Então, aqui está o meu eixo. E eu vou pegar tipo uma haste, tá? Então, eu vou considerar aqui, ó, uma haste. Na verdade, é um fio. Qual seria o momento de inércia de um fio que gira em torno desse eixo Y aí, ó? Então, aqui está a minha haste. Que é o meu fio. E essa haste, ela tem um comprimento L. E tem massa M. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, momento de inércia é a integral de R2 dN. Aí, a primeira pergunta é o seguinte, gente. Se você tem essa haste, que está posicionada desse jeito, e você tem... Deixa eu até mudar para cá. E você tem essa haste aqui, ó. É a mesma haste de comprimento L, de massa M, só que agora ela está posicionada desse jeito aqui, ó. Quem que vocês acham que tem maior momento de inércia? O que é mais difícil girar? Quando o eixo está no meio do fio, e esse fio, né, vai girar em torno desse eixo, ou quando o eixo está na beirada do fio, e o fio vai girar em torno do eixo? O que daria mais inércia rotacional? O segundo Professora, eu não caso? sei se eu entendi, mas eu acho que vai ser mais fácil girar o segundo caso, que ele tá na ponta. Assim. Então, peraí, que vocês responderam de oposto aí, né? Vai ser mais difícil o segundo caso, no caso. Então, Wagner acha que é mais difícil esse caso. Você acha que esse é mais fácil, Letícia? Sim? Então, gente, aí você tem que pensar o seguinte, o que depende a inércia rotacional? A inércia rotacional depende da distribuição da massa em torno do eixo. Então, olha o segundo caso. O segundo caso é mais difícil mesmo, igual o Wagner falou. Por quê? Porque tem mais massa longe do eixo. Eu levei mais massa para longe do eixo. Então, esse caso tem maior inércia. Vocês têm que provar isso. Esse caso tem maior inércia rotacional do que esse. Esse aqui, ó, tá metade para cada lado. Tá? Então, as massinhas vão estar mais próximas do que na outra situação. Tá bem? Então, olha, se eu fosse fazer essa conta, aí eu vou deixar, então, para vocês provarem o segundo caso, tá? Vou fazer só o primeiro, que é idêntico, na verdade. Então, se eu boto o eixo lá no meio, ó, eu vou ter que essa massa, a posição X, onde ela está indo, ó, vai de menos L sobre 2 até L sobre 2, né? Então, vão ser exercícios de parametrização, tá? Então, ó, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou parametrizar isso, né? Qual que vai ser o meu limite de integração? Tipo assim, o que é esse dN? Então, pensa bem, gente, assim que você constrói, vocês vão ver isso lá em cálculo, não sei se vocês já veem essas parametrizações em cálculo lá, mas geralmente cálculo de superfície, de volume, é tudo assim, né? Então, concentra no seu elementozinho de massa, ó. Esse é o meu elementozinho de massa, dN. Sua barra, seu fio, tem uma densidade linear de massa, né? Eu vou chamar aqui de lambda. Então, essa densidade linear é o quê? É a massa
dividida pelo comprimento dela, né? Só que como a massa é toda homogênea, então é a mesma coisa de eu pegar o meu dm lá, ó, e dividir pelo espacinho de comprimento que esse elemento ocupa, que é o quê? Não dl, porque essa barra está toda no eixo x. Então, vocês concordam que o elemento de comprimento ali é o meu dx? Tá? Então, eu estou parametrizando o problema, tá? Então, na hora que eu for escrever o dm da integral, ó, o momento de inércia é igual à integral de R2. Quando eu for escrever o meu dm, olha só, dm é lambda dx. Aí já ficou mais claro para mim, que eu estou olhando para os limites no eixo x. Entenderam? E aí vocês vão ver que eu estou indo lá do menos L sobre 2 até o L sobre 2. Aí eu vou percorrer o comprimento inteiro da barra, tá? Mas ainda falta eu mudar a coisa aí. O que é esse R2? Tá? Então, o que é R? Lembra da definição de R do seu momento de inércia. R significa a distância perpendicular do seu elemento de massa até o eixo. Então, onde que eu desenho essa distância? Ó, o eixo está aqui. A distância lá, ó, perpendicular aqui, ó, que localiza o elemento de massa, não está no eixo X? Então, essa distância é X. Aí, se eu escolhesse esse outro elemento de massa aqui que está mais longe, seu X ia ser aqui, ó. X é um parâmetro, tá? Então, onde tem R, virou X, ó. Então, olha que legal. Então, o momento de inércia vai ser igual. Como a densidade de massa é constante, ela pula, então o lambda cai. Então, virou a integral de x2 dx. A integral virou uma integral no comprimento, onde eu vou de menos L sobre 2 até L sobre 2. E quando eu fizer essa integral, isso aqui vai dar lambda que multiplica x3 sobre 3, nos meus limites de menos L sobre 2 até L sobre 2. Mas o que é lambda? Lambda é pegar a massa inteira da barra e dividir pelo comprimento, tá? Então, vocês vão ver, fazer essa continha aí, isso vai dar ml ao quadrado sobre 12. Então, aí confere lá na sua tabela, ó, aqui, ó. Barra fina em relação a um eixo central. Momento de inércia é ml ao quadrado sobre 12. Tá? Você prova isso aí. Ok, pessoal? Aí, quando, né, esse é um bom exercício para vocês treinarem, é fazer tudo igual para a barra que está toda afastada lá, ó, para este caso. Então, você pega um elementozinho de massa, faz as mesmas coisas, só que, como é que vai ficar seus limites de integração? De 0 a L ao quadrado. De 0 até L, né? Ah, é. Que Vai virar um dx, né? Vai ficar de 0 até L, exatamente. E aí, vocês vão encontrar ml ao quadrado sobre 3, se eu não me engano. Isso. Que é bem maior do que o anterior, tá? E aí, só para eu finalizar a aula, pessoal, vou, né, só comentar aqui do teorema dos eixos paralelos, que também aparece bem nos exercícios aí. Eu vou usar até o exemplo anterior das barras para vocês entenderem. O que quer dizer isso? Ó? Imagina que eu tenho uma barra, essa barra que eu acabei de calcular, e o eixo está passando exatamente pelo centro dela. Então, vocês concordam que o eixo passa exatamente pelo centro de massa da barra? Que para objetos homogêneos, né, o centro de massa está exatamente no meio, né, no centro geométrico. Então, vamos supor que eu conheço, ó, o momento de inércia em relação a esse eixo que passa pelo centro. Que eu acabei de calcular lá e vi que é ml ao quadrado sobre 12. Aí, eu te pergunto assim, então, se eu quiser saber, sem fazer a conta, qual que é o momento de inércia por um eixo que passa aqui, ó, esse outro eixo y', que é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, tá? Então, e para isso que serve o teorema dos eixos paralelos.
Então, quer dizer, o momento de inércia por um eixo qualquer, por um eixo arbitrário, que é paralelo a um eixo que passa pelo centro de massa, tá? Ele tem que ser paralelo. Então, que é esse caso aqui, ó, o vermelho é paralelo a um eixo que passa pelo centro de massa. Então, o momento de inércia da barra em relação a esse eixo vai ser igual ao momento de inércia que eu conheço que passa pelo centro de massa. Eu acabei de calcular lá, ó, que é ml ao quadrado sobre 12, mais o quê? A massa da barra, a massa do objeto, vezes esse h ao quadrado. O que é h? h é a distância entre os eixos. Tá? É a distância perpendicular entre os eixos. No caso dessa barra aqui, essa distância vale quanto? Metade da barra, L sobre 2. Então, aplicando o teorema aí, vai ser L sobre 2 ao quadrado. Então, o momento de inércia em relação ao eixo vermelho vai ser ml ao quadrado sobre 12 mais ml ao quadrado sobre 4. Quando vocês fizerem essa conta, vai dar ml ao quadrado sobre 3. Estão vendo? Que é exatamente o resultado que vocês vão obter se vocês fizessem a conta integrando, tá? Então, o teorema, vocês vão ver que o teorema dos eixos paralelos, ele é muito útil, não nesse caso, mas tem alguns problemas, como esse aqui, ó. Isso, vou começar na quarta-feira, eu vou terminar a aula aqui, tá? Senão vai ficar maçante demais. Na quarta eu falo do torque. Então, na quarta-feira eu vou começar falando desse exercício aqui, de 69. Vocês podem dar um print aí, ou então eu vou colocar lá no YouTube, né? Que é isso, ó, são 2 discos. Ah, isso eu já vou até deixar essa dica aí, tá, gente? Ó, então, só ler aqui para vocês. Eu tenho um disco de raio Rzinho que foi colado na borda de um discão maior, de raio Rzão. E os discos estão no mesmo plano. Os discos podem girar em torno de um eixo perpendicular que passa pelo ponto O. Então, aqui tem um eixo que está furando aí, ó, esse discão grande, perpendicular. Então, notem o seguinte, o disco é como se o sistema inteiro estivesse rodando, ó, em torno disso, tá? Em torno desse eixo aí. Aí dá as características do disco e fala qual que é o momento de inércia do conjunto dos 2 discos em relação ao eixo que passa aqui. Então, quando você, é como se tivesse virado um sistema de partículas, tá? O momento de inércia sempre vai sendo a soma das contribuições. Então, o momento de inércia do sistema como um todo, em relação a esse eixo que eu estou desenhando aqui de vermelho, ele vai ser igual ao momento de inércia, vou chamar esse aqui de Rzão, né? Esse aqui de Rzinho. Então, vai ser o momento de inércia do disco grandão, em relação àquele eixo vermelho, combinado com o momento de inércia do disco pequenininho, em relação ao eixo vermelho, tá? Então, se você tem um conjunto, coisas grudadas, o momento de inércia vai ser na soma, né? Vão ser na soma das contribuições em relação ao eixo específico ali, tá? E vocês vão ver que nesse exercício vocês vão ter que usar o teorema dos eixos paralelos. Então, tentem fazer isso, se vocês tiverem um tempo, que eu começo a aula de quarta resolvendo esse exercício, tá bom? Então, é isso, galera. Então, para quarta, eu faço esse exercício e a gente vai para a parte de torque. Eu vou pegar uns exercícios da lista para a gente aplicar aí. Beleza? Então, é isso, galera. Boa noite para vocês. Nos vemos quarta-feira aí. Professora, posso falar rapidinho? Pode. Esse aqui, o pessoal sair. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite, gente. Boa noite, até quarta.